Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao tema evolução e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Charles Darwin. Pessoal, Charles Darwin, ele é um inglês, ele nasceu na Inglaterra no dia 12 de fevereiro de 1809. Ele era filho de médicos e de poetas. Desde a infância, ele se mostrou muito observador, muito inteligente, e ele tentava procurar entender tudo que ensinavam para ele. Ele tinha muito interesse por ciências naturais, então ele gostava muito de observar a vida animal, as plantinhas do jardim, então ele era bem interessado em ciências, tá? Aos 16 anos, ele terminou o curso secundário e ele foi para a cidade de Edimburgo estudar medicina. A gente tem que entender um pouquinho do contexto da época, que a profissão ela era passada de pai para filho, né? Então, como ele era filho de médicos, nada mais esperado que ele também fosse médico. Então, ele não teve muita escolha, ele foi mandado para a faculdade para estudar medicina porque era um legado de família. Mas ele gostava mesmo, era de história natural, ele gostava mesmo de ciências, geografia, todas as matérias relacionadas a ciências naturais. Ele não tinha muito interesse nas aulas de medicina e acabou dedicando seu tempo a reuniões com outros estudantes que eles discutiam ciências naturais. Então, ele fazia parte de um grupo que discutia ciências naturais e ele viu que não tinha muita vocação para medicina e em 1828, com pretensões de se tornar religioso, ele deixou a medicina pela carreira eclesiástica. Ele foi então matricular num curso para se tornar pastor. Então, ele era muito religioso, ele foi para essa área, tá? Com 3 anos, ele concluiu o bacharel em artes e ele foi estudar para ser pastor da igreja anglicana. Em Cambridge, o Darwin ele ficou amigo do clérigo John Stevens Henslow. E ele recebeu um convite do Henslow para participar como naturalista de uma expedição que ia acontecer para refazer as cartas náuticas da coroa britânica. Então, o navio Beagle, ele ia para uma missão de 3 ou 4 anos, que ele iria mapear toda a região da América do Sul para refazer as cartas náuticas britânicas. Ele recebeu esse convite, aceitou e no dia 27 de dezembro de 1831, ele tinha 22 anos, ele embarcou para fazer companhia para o capitão Robert. Quando o navio do Charles Darwin chegou no Brasil, ele passou pelo Rio de Janeiro, ele foi para o sul, visitou a Patagônia, as Ilhas Maldivas, que fazem parte do território argentino, a Terra do Fogo. Ele visitou toda a costa ocidental da América do Sul, o Chile e o Peru. Ele também esteve nas Ilhas Galápagos, que fazem parte do território do Equador, na Nova Zelândia, na Austrália, e visitou as Ilhas Keeling, Maurício e Santa Helena. O que aconteceu? Quando Darwin chegou na Bahia, ele ficou encantado com a vegetação e ele fez a seguinte anotação no seu diário: é uma visão das 1001 noites, com a diferença de que tudo é verdade. Gente, as florestas tropicais, elas têm muito mais biodiversidade do que as florestas europeias. Todas as espécies que ocorrem lá na Europa são em muito menor número do que as que ocorrem aqui. Então a gente tem uma biodiversidade, uma variedade de espécies muito grande. E como pensa, naquela época não tinha televisão, não tinha internet, o meio de comunicação era através de cartas, era através de figuras, nem fotografia não era tão disponível assim. Então, o que acontece?
eles não tinham ideia de como que era a vida, os seres vivos nessa parte do mundo. Aqui no Brasil, ele teve por 2 vezes, no trajeto de ida e volta da sua viagem. No total, Darwin ficou aqui no Brasil uns 5 meses. Lá no Rio de Janeiro, ele foi na Floresta da Tijuca, que faz parte da Mata Atlântica, Jardim Botânico, no Pão de Açúcar. Ele coletou insetos, coletou plantas. Essa coleção que o Darwin fazia foi muito importante para ele escrever sobre a evolução. O Darwin, ele era um cientista que ele fazia muitos relatos, ele tinha tudo muito documentado. Ele escrevia muitas cartas, ele tinha muitos espécimes de coletas, então ele tinha tudo muito documentado. No dia 5 de outubro de 1936, depois de 4 anos e 9 meses de viagem, quase 5 anos, ele desembarcou na Inglaterra, ele voltou. Ele passou alguns meses em Cambridge organizando tudo que ele trouxe, as coisas que ele trouxe dessa viagem. Em 1837 ele foi para Londres, ele trabalhou ao lado de cientistas notáveis. Em 1938 ele foi nomeado secretário da Sociedade de Geologia, cargo que ele ficou até 1841. Em 29 de janeiro de 1839, ele casou com a prima dele, a Emma Darwin, e juntos eles tiveram 10 filhos, dos quais só 7 sobreviveram. Em 1842, ele se mudou para uma fazenda, para Downtown, e ele ficou lá porque a saúde dele era bem debilitada, então ele foi morar no campo. Curiosidade, Darwin, ele nunca se tornou pastor. No final da vida, ele teve muitos conflitos de ordem religiosa, tá? Então, ele nunca foi. Darwin, ele se tornou verdadeiro evolucionista vários meses depois de regressar da viagem dele a bordo do Beagle. Durante todo esse tempo, ele estava amadurecendo as suas ideias, lidando com os conflitos internos. Ele só pôde compreender o significado evolutivo das suas observações em Galápagos e em outros locais após ele submeter o material a diversos especialistas. Então, ele trabalhou com especialistas em plantas, especialistas em pássaros. Então, depois de ouvir a opinião desses vários especialistas e juntar com o que ele observou, que ele fez, que ele escreveu o trabalho dele sobre evolução, que ele escreveu as suas considerações. A pergunta que o Darwin se fazia era: se os animais e plantas tinham sido criados tal e qual se apresentam hoje, por que razão espécies distintas, mas notadamente semelhantes, como as dos pássaros e tartarugas de Galápagos, foram colocadas pelo Criador em ilhas próximas e não distribuídas homogeneamente pelo mundo? Então, o que ele observou? As Ilhas Galápagos, elas ficam a alguns quilômetros distantes do continente. E o Darwin observou que essas ilhas tinham uma população totalmente diferente da população que a gente encontrava no continente. Então, as espécies eram muito diferentes das espécies continentais. Outra característica que ele observou, que embora essas espécies elas fossem parecidas com as de ilhas próximas, elas não eram as mesmas. Então, em uma ilha ele encontrava um tipo de espécie, em outra ilha ele encontrava outro tipo de espécie. Então, por que dessa diversidade? Qual a explicação? Como que essas espécies diferentes elas foram para lá? Por que uma ilha era diferente da outra? Qual a explicação para isso? Então, isso foi sendo questionado por Darwin.
As ilhas, elas tinham climas semelhantes, condições físicas semelhantes, mas elas eram distantes umas das outras e não tinham espécies semelhantes. As características climáticas e físicas da ilha. Físicas a gente quer dizer solo, clima, condições climáticas e de solo eram parecidas, mas as espécies eram diferentes. Qual a conclusão que o Darwin chegou? Que a flora e a fauna das ilhas próximas são semelhantes porque se originam de ancestrais comuns provenientes de continentes próximos. Então teve uma determinada época que essas ilhas elas estavam bem mais próximas do continente e bem mais próximas umas das outras. Então as espécies do continente elas ocorriam nas ilhas. Com o processo de separação natural das ilhas, aconteceu o quê? Processo de especiação. Como essas espécies elas estavam geograficamente isoladas, elas não se reproduziam entre si. E o ambiente ele foi selecionando características. Por exemplo, numa ilha tinha sementes maiores. Então, os pássaros que tinham um bico que poderia se alimentar dessas sementes maiores sobreviveram. Então, encontravam pássaros com bicos maiores. Em outras ilhas, por exemplo, a ocorrência de sementes menores era mais abundante. Então, aqueles pássaros que tinham bicos adaptados para comer sementes menores sobreviviam. Então, o que aconteceu? O ambiente foi selecionando as características mais favoráveis e houve o processo de especiação. Então, em cada uma das ilhas, as populações colonizadoras sofrem adaptações específicas, originando diferentes variedades de espécies. Por exemplo, as diversas espécies de pássaros de Galápagos provavelmente se originaram de uma espécie ancestral única, oriunda do continente sul-americano. E nessas ilhas, por causa da disponibilidade de alimento, por causa do tipo de vegetação, por causa do clima, por causa dos predadores naturais, elas foram sendo selecionadas. Aqueles indivíduos com características mais vantajosas sobreviveram, deixaram descendentes, e aqueles com características menos vantajosas foram eliminados, não deixando descendentes. A diversificação da espécie original, que teria originado diversas espécies, deu como resultado as diferentes ilhas de Galápagos. Darwin, ele não teve essa ideia do nada de evolução. Em ciência, gente, é muito difícil você falar que a ideia ela é totalmente original, que ninguém tinha pensado nela antes. Tem uma frase muito interessante do Isaac Newton, é que porque se eu pude ver mais longe, é porque eu estive apoiado em ombros de gigantes. Então, o conhecimento científico anterior, ele serve de suporte para as novas descobertas científicas. Foi assim com Darwin. Então, ele leu o trabalho de vários outros cientistas e quando você lê um trabalho de outro cientista, você tem novas ideias. Você pensa em testar novas hipóteses, ele te influencia. Aí, um trabalho que influenciou muito Darwin foi do geólogo Charles Lyell. O que ele percebeu? Quando ele leu o livro Princípios de Geologia, ele falava sobre a antiguidade das rochas, a formação do solo. Então, ele falava muito sobre formação de relevo. E Darwin associou isso também com a evolução das espécies. Outro que influenciou muito Charles Darwin
foi o Thomas Malthus. O Thomas Malthus era um matemático, um estatístico. Para você ver que matemática não se desassocia de biologia. O que o Malthus sugeriu? Que a principal causa da miséria humana era o descompasso entre o crescimento da população e a produção de alimentos. O que ele disse? Que as populações se reproduzem muito mais rápido do que a produção de alimentos. Então, que a produção de alimentos ela não consegue acompanhar o ritmo de reprodução das espécies. Então, enquanto a reprodução ela acontece num ritmo de multiplicação, a produção de alimentos ela acontece num ritmo de soma. Então, a cada geração duplica o número de pessoas, o número de animais, o número de seres vivos, e a produção de alimentos, ela não faz uma duplicação, ela faz uma soma. Então, não dá para acompanhar, tá? Aí, Malthus, ele não se referiu apenas à população humana. Ele pensou em outras espécies de seres vivos. Isso chamou a atenção do Darwin, principalmente pela ideia que ele colocou lá. Luta pela vida e sobrevivência dos mais aptos. Então, quando a gente observa na natureza, existe realmente uma luta pela vida. Os animais, eles estão em constante busca de alimento, eles estão em constante busca de recursos, e só aqueles que são mais capazes conseguem sobreviver, tá? E essa explicação do Malthus, ela seria uma das explicações para a fome. Um dos argumentos apresentados pelo Darwin em favor da seleção dos mais aptos baseou-se em estudos das espécies cultivadas pelo homem. Então, a gente sabe que o homem ele domestica várias espécies, tanto animais quanto de vegetação. E quando ele faz isso, ele seleciona as características que sejam mais vantajosas. Por exemplo, um criador de galinhas. Que tipo de característica ele quer numa granja? Que as suas galinhas tenham. Ele vai querer aquelas aves que são maiores, que vão produzir mais carne e que vão botar mais ovos. Então, ele não vai colocar para chocar os ovos de uma galinha que bota pouco. Ele não vai colocar para chocar os ovos de uma galinha que não tem desenvolvimento tão grande assim do organismo, que produz pouca carne. Então, ele vai pegar esses ovos e vai utilizar para alimentação, ou ele vai vender, e ele vai selecionar os ovos para chocar das galinhas que produzem, que botam mais e que produzem mais carne. Então, os filhotes, eles vão nascer parecidos com os pais. Então, vão nascer galinhas que botam mais ovos e produzem mais carne. Aquela que bota pouco e não produz tanta carne, no final da vida dela, ela não vai deixar descendentes. Então, isso aí a gente chama de um processo de seleção artificial. Então, o homem ele vai selecionar para a reprodução aqueles animais e vegetais que têm características que são mais favoráveis para ele. E isso também acontece na natureza. Aquele que é mais forte, aquele que tem mais sucesso reprodutivo, consegue deixar descendentes. Aquele que não tem, ele não deixa. Os exemplares domésticos, eles podem ser diferenciados dos selvagens e até classificados como espécies diferentes. Por exemplo, hoje os cães domésticos, eles são completamente diferentes dos cães selvagens. Os alimentos, por exemplo, trigo domesticado, ele é diferente de trigo selvagem. Milho domesticado, ele é diferente de milho selvagem. Eles vão ter características completamente diferentes e alguns eles podem até ser classificados
como espécies diferentes, ok? Quem deixa maior número de descendentes consegue fixar essa característica na população, ok? Em 1844, Darwin escreveu um longo trabalho sobre a origem das espécies e a seleção natural. Ele não publicou porque tinha receio das suas ideias. As ideias do Darwin, elas iam muito assim contra o pensamento científico, o pensamento filosófico e religioso da época. Então era um pensamento que ele poderia trazer muitos conflitos. Então Darwin, durante muitos anos, ele não quis se meter nessa história, ele escrevia, mas não tinha coragem de publicar. Muitos amigos até tentavam falar para ele publicar, tentavam convencer, mas ele ficava muito receioso. Porque assim, gente, outras pessoas poderiam chegar à mesma conclusão que Darwin. Era uma questão de tempo. E foi o que aconteceu. O Darwin, ele recebeu uma carta de um outro inglês, o Wallace, que continha conclusões muito semelhantes às suas. Então, o Wallace também era um naturalista e ele estava chegando às mesmas conclusões que o Darwin. Só que ele tinha visitado outros locais. Aí o Darwin ficou muito preocupado porque o trabalho de uma vida toda poderia ser jogado fora, né, se o Wallace publicasse antes. Então os dois, eles publicaram um artigo em conjunto na Sociedade Real Britânica de Ciências Naturais, dizendo que a ideia era dos dois, que eles tinham ideias em comum. E um ano depois, o Darwin publicou A Origem das Espécies. As anotações do Darwin mostraram que ele tinha tido a ideia 15 anos antes do Wallace, então ele foi realmente o pioneiro. Por pouco, o Wallace também não entrou para a história como Darwin. O Darwin teve muitos conflitos depois disso, né? Ele morreu sem conseguir explicar por que os organismos aptos e os menos aptos são excluídos pela seleção natural. Não tínhamos conhecimento sobre genética, hoje a gente sabe que essas características elas são genéticas. Ele também não conseguiu explicar como os filhotes nascem diferentes dos pais. Um casal, ele pode ter 50 filhos, a chance de um ser idêntico ao outro é mínima. É mais fácil ser atingido por um raio 2 vezes, ganhar na loteria 2 vezes, do que um casal naturalmente, a não ser em caso de gêmeos, ter filhos geneticamente iguais. Então hoje a gente sabe que isso é possível graças à variabilidade genética, conhecimento que o Darwin não tinha na época. Ok, pessoal? O que diz a teoria da evolução das espécies? Os indivíduos da mesma espécie não são idênticos, eles apresentam variações de características. Então, por exemplo, vai ter um indivíduo que ele é mais alto, vai ter um indivíduo que é mais baixo, um indivíduo que vai ter o biotipo mais magro, um biotipo mais cheinho, outro vai ter mais massa muscular, a tonalidade da pele, a forma. Então, a gente tem essa grande variedade, tá, de fenótipos. Os indivíduos que têm características que contribuem para a sua sobrevivência terão mais sucesso reprodutivo. Quer ver uma característica assim, besta, que vai garantir sucesso reprodutivo? Não uma característica assim. Por exemplo, tem um animal que é míope, que não enxerga bem de longe, e tem um animal de visão normal. Qual dos dois vai ter mais chance de sobrevivência? Aquele que é míope vai ter dificuldade de encontrar alimento. Então, tem uma frutinha lá no alto da árvore, ele não vai conseguir enxergar. Então, ele perdeu uma oportunidade de se alimentar. Aquele que tem visão normal, ele vai conseguir enxergar, ele vai se alimentar, ele vai ficar mais forte, tem mais chance de sobreviver,
têm mais chance de se reproduzir. Então, assim, são essas características que determinam sucesso ou não. Aqueles indivíduos que têm características que contribuem para a sobrevivência vão sobreviver até a idade adulta e vão se reproduzir. E essas características que ele tem vão ser transmitidas para gerações futuras, tá? Eventualmente, pode acontecer uma modificação aleatória, uma mutação. E essa alteração, ela pode favorecer ou não a sobrevivência de um indivíduo. Por exemplo, se ele tem uma mutação que ele pode ser melhor para caçar, ele sobrevive. Se a mutação piora a condição de caça, ele é eliminado. Tá? Então, quais que são as diferenças das ideias de Lamarck e Darwin? Lamarck, o meio cria a necessidade que induz a mudança de hábito e na forma do indivíduo. Então, ele dizia lá, se o meio muda, o indivíduo muda. O ambiente mudou, o indivíduo mudou. O que o Darwin fala? O meio exerce uma seleção natural, que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente e num determinado tempo. O que o Lamarck dizia? As novas características conseguem pelo uso ou desuso de um órgão ou parte de um corpo. O que o Darwin fala? No seio de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhe conferem melhor adaptação em relação aos outros. O que o Lamarck dizia? As características são transmitidas aos descendentes. O que o Darwin dizia? Os mais aptos vivem por mais tempo, se reproduzem mais e transmitem características aos descendentes. Gente, uma característica ela pode ser favorável ou não em um determinado ambiente. Por exemplo, animais que têm uma pelagem muito desenvolvida. É bom quando tem um ambiente frio, um ambiente com neve. Então, essa pelagem desenvolvida vai proteger do frio, ele vai conseguir sobreviver melhor nesse ambiente. Agora, pega esse mesmo animal com uma pelagem super desenvolvida e leva para uma região de clima quente. É uma característica que vai ser totalmente desfavorável. Esse animal ele vai sofrer muito com calor, ele vai ter dificuldade para procurar alimento, ele pode sofrer hipertermia. Então, assim, a sobrevivência dele vai ser muito difícil. Então, dependendo do ambiente, a característica pode ou não ser favorável. Por isso que o ambiente, quando ele muda, ele é um fator de seleção natural. Ok, pessoal? À medida que forem surgindo dúvidas, vocês podem ir perguntando, que a gente vai esclarecendo, ok? Pessoal, então até mais. Bons estudos. Tchauzinho.